Vocês viram isso aqui, gente? Eu acho que isso aqui foi uma das coisas. Acho que foi a coisa mais incrível que aconteceu essa semana na internet. Gente, sério. Falsa astronauta tirou fotos com uniforme em curso de R$ 6.000. Laisa Peixoto, de 22 anos, viralizou após anunciar que seria a primeira brasileira a ir ao espaço. Canal no YouTube expõe as mentiras da jovem. Gente, a nossa astronauta. Ai, nossa, que tudo, que lindo. Demorou para descobrir, hein, Mari? Se eu soubesse, tinha feito isso antes. Ai, meu Deus. Eu vi melhor que novela. Gente, cara, a menina tem 22 anos. Como que essa menina vai ser astronauta da NASA? Vai para o espaço, meu Deus do céu. Gente, na moral. Mas vamos ler isso aqui? Vamos ler isso aqui? Porque, inclusive, tiveram várias matérias dela na mídia, tá? Ó, na última semana, por meio das redes sociais, a mineira Laisa Peixoto, de 22, Minas Gerais, sempre dando o nome, né? Ai, que ódio. 22 anos, anunciou que foi escolhida para fazer parte do voo inaugural da Titan Space, uma empresa privada do mercado aeroespacial. A jovem viralizou na internet após afirmar ter sido selecionada para se tornar astronauta de carreira e que havia terminado o treinamento de astronauta pela NASA em 2022. Bati o olho e vi que tinha algo errado, não fazia sentido. Conta Pedro Palota, do Space Orbit ao Metrópolis. Ela e a equipe por trás do canal do YouTube, ele e a equipe por trás do canal do YouTube, especializado em temas aeroespaciais, descobriram que, na verdade, Laisa nem chegou a terminar a faculdade de Física na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. O canal confirmou que a jovem foi desligada da instituição depois que deixou de se matricular para o segundo período letivo de 2023 do curso de Física. Gente, vocês estão entendendo que essa menina não é nem formada? Ela falava que ela era formada em Física, que ela já era astronauta da NASA. Oh, gente, tudo isso é mentira. Tudo que ela fala ou é invenção ou é exagero grotesco. Foi tão escrachado que nós, mesmo sendo um canal de divulgação científica, decidimos romper nossa linha editorial, que evita comentar sobre pessoas para fazer essa denúncia, por respeito à ciência, ao espaço e às pessoas que realmente lutam para chegar lá, conta Pedro. De acordo com Pedro, os supostos cursos de astronauta que Lais alega ter feito e compartilha nas redes sociais foram identificados como educacionais sem valor para a formação de profissionais, sendo mais voltado para a divulgação científica e incentivo, ou seja, é um curso que qualquer pessoa pode fazer, é só pagar e fazer. Você não vai virar astronauta por isso, entendeu? Ao Metrópolis, ele afirma que um dos Space Centers frequentados por Liza no US Space Rocket Center custa US$ 1.199, aproximadamente R$ 6.000, e promete experiência imersiva. Baseado no treinamento de astronautas da NASA, o local tem exposição de foguetes reais, simuladores de voo espacial e programas educacionais que treinam crianças e jovens como astronautas por um dia. Gente, ela é só mais uma menina que botou uma roupa azul falando que era astronauta. Se você olhar nas fotos dela, tem até escrito no uniforme Space and Rocket Center, Huntsville, Alabama, que é o Space Camp, afirma o criador de conteúdo. Tudo exagero ou mentira. Por meio das redes sociais, a moradora de Contagem, em Minas Gerais, alega ter formação em física teórica e computação quântica.
Ela teria, inclusive, recebido medalha de honra da NASA pela descoberta original do asteroide 2021 PS-59, apesar de não mostrar documentos que comprovem tal informação. Gente do céu! Além disso, em 2023, Liza teria sido selecionada para a lista da Forbes Under 30 na categoria Ciência e Educação. Entre conquistas marcantes e lutos silenciosos, decidi que nada poderia me parar, nem a verdade, mesmo no ano mais desafiador da minha vida. Foi assim que as oportunidades me encontraram. Afinal, para alcançar metas nunca antes alcançadas, são necessários esforços nunca antes feitos. Escreveu a mineira em agradecimento à revista. Gente, primeiro que, assim, tá mais que claro que a Forbes e nada é a mesma coisa, né, gente? Vamos combinar? Deixa eu colocar aqui um que tem a foto dela, que eu quero conversar com vocês com a foto da querida. Porque ela precisa ser reconhecida. Olha ela aí. Olha ela aí, a Liza. Gente, assim, a Forbes já foi enganada tantas vezes e de tantas formas diferentes que já chegamos à conclusão que sair na Forbes e nada é a mesma coisa. Um beijo, né? Mas ela, gente, inclusive ela deu entrevista no podcast da Forbes falando sobre a equipe que ela coordena na NASA. Ela deu entrevista enfim, outros podcasts falando sobre isso. Ela deu entrevista para televisão, para a Band, falando que ela, enfim, que ela era astronauta de carreira e ela tinha, gente, assim, ela falando que ela se formou em física, sendo que ela nunca se formou. Ela falou, inclusive, que ela se formou fora do país e a universidade que ela falou que se formou também nunca ouviu falar da querida. A NASA nunca ouviu falar da querida. Cara, ela mentiu praticamente tudo do currículo dela. Tanto que ela correu para fazer? Ela apagou o LinkedIn dela. E aí você pode estar pensando assim, nossa, então agora ela falou, não, gente, menti, a casa caiu. Não, sabe o que ela está falando? Não, gente, eu nunca citei a NASA. Não, gente, eu falei que eu vou para o espaço e eu vou pela empresa privada. Mas eu não falei da NASA em nenhum momento. Sendo que ela falou da NASA em vários momentos, em várias entrevistas, gente. Sendo que nem formada em física essa menina é. Caraca! Tipo assim, há meses, não, semanas, talvez meses atrás, a gente teve a moça que fingia que era repórter da ESPN, né? Eu não sei se eu cheguei a falar em live, mas teve essa moça que ela ia nos coquetéis, ela ia nas salas de imprensa, ela deu, inclusive, entrevista também em podcast, falando que ela era repórter da ESPN. E ela nunca foi repórter da ESPN. Aí, depois de meses dela fazendo isso, descobriram. Uma menina jovem também. Aí tem a Bel Pesce. Cara, é muito doido como, assim, ser uma jovem branca e falar qualquer coisa com convicção, meio que te dá passe livre para falar qualquer absurdo, né? Que as pessoas vão acreditar, assim. É meio doido isso. E aí, gente, e pessoas racializadas, especialmente pessoas negras no Brasil, estão tendo que provar que, sei lá, que elas não são criminosas, sabe? E aí uma menina de 22 anos tá falando que é astronauta de carreira da NASA, que ela vai ser a primeira brasileira aí no espaço, e a galera tá entrevistando ela sem sem checagem de fonte nenhuma, assim. E aí, gente, a gente tem que falar de algumas coisas. E aí eu posso falar porque eu sou jornalista. Porque eu sou jornalista, eu sou formada nisso, né? É, a checagem das fontes no jornalismo é o básico, né? É o que a gente aprende de primeiro momento quando a gente vai falar de jornalismo, né? Quando a gente vai estudar jornalismo. Você tem que checar o que você está falando, você tem que saber o que você está falando é verdade ou não. Só que aí, qual é o ponto que a gente tem?
A gente tem, gente, o capitalismo. Né? A gente tem o capitalismo. E o que, que o capitalismo faz? Ele precariza o trabalho. E o que, que significa a precarização do trabalho para os jornalistas? Significa um jornalista fazer o trabalho de cinco, sabe? Então, o jornalista é o cara que vai produzir a matéria, né? Ou seja, ele vai pensar nas pautas, ele vai ver quem pode dar entrevista naquelas pautas, ele vai produzir. Porque, gente, uma matéria, para ser feita, ela tem vários passos. Vamos lá. Tem a produção da matéria. Então, o que, que é? Eu vou levantar o que está acontecendo no Brasil, no mundo, no meu estado, na minha cidade, que pode virar uma matéria. E aí você pode falar para mim assim, Maristela, vamos fazer uma matéria sobre a Beyoncé, sobre essa turnê da Beyoncé. Vai ficar muito legal no nosso jornal uma matéria sobre a Beyoncé. Aí eu falo, tá, mas com quem que a gente vai conversar para fazer uma matéria sobre a Beyoncé? Aqui, estando na nossa realidade, quem a gente vai entrevistar? Porque a gente não tem como entrevistar a Beyoncé, a gente não tem como entrevistar pessoas próximas a ela, a gente não tem como entrevistar, enfim, a gente não tem como colocar uma pessoa em loco lá onde está acontecendo o show da Beyoncé. Então, vale a pena fazer essa matéria? Não vale a pena fazer sim. Então, vamos entrevistar fãs da Beyoncé aqui da nossa cidade, por exemplo. Aí, o que, que o produtor vai ter que fazer? Ele vai ter que levantar nomes de pessoas que são fãs da Beyoncé que vale a pena entrevistar, né, para essa matéria ser feita. Então, assim, não é só pensar na matéria, é pensar também, essa matéria, a gente consegue fazer ela? E como que a gente consegue fazer ela? Porque, sei lá, quem está em Londres, que é onde a Beyoncé está fazendo o show agora, tem como fazer a matéria de um jeito, sei lá, indo no estádio, entrevistando, sei lá, entrevistando administradores do estádio que a Beyoncé vai fazer o show, sabe? Eles têm maneiras. Eu que estou aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, não tenho essa maneira. Então eu vou ter que pensar nessa matéria de outro jeito. Isso é o produtor que vai fazer. Aí tem o repórter de fato, ou seja, essa pessoa que vai de fato entrevistar essas pessoas que o produtor levantou e fazer essa matéria, escrever essa matéria. Aí tem quem vai diagramar essa matéria, tem quem vai revisar essa matéria, tem quem vai fazer as fotos ou as imagens dessa matéria. Em tese, são pessoas diferentes que vão fazer tudo isso. Mas o que a gente tem visto cada vez mais na realidade do jornalismo é o jornalista vai fazer tudo. Então, ele vai produzir essa matéria, ele vai fazer a matéria, ele vai fazer a apuração, ele vai fazer o texto, ele vai editar a imagem, ele vai diagramar, ele vai fazer vídeo, ele vai editar, ele vai postar e ele vai correr para fazer outra matéria. E o que, que significa isso na prática? Ele tem pouco tempo. E aí, esse tempo de checagem, ele fica curto. E aí, onde que esse repórter, que esse jornalista vai fazer essa checagem? E isso é muito perigoso. Ele vai checar as coisas, às vezes, nas redes sociais e dois, com a própria pessoa. Então, ele vai checar as informações da Laís com a própria Laís. Mas se a Laís está mentindo tudo praticamente sobre a trajetória dela, se ela está inventando coisas, ela é uma boa fonte de checagem? Não é. Então, tem que ligar para a NASA, mandar um e-mail, checar na UFMG, checar na, no setor lá da NASA, checar. Mas muitas vezes essa checagem não vai ser feita, gente. Infelizmente. E aí, só quem está dentro do, do. Enfim, daquela profissão, daquele espaço, né? E sabe que aquilo que ela está falando não faz muito sentido, não casa muito e tal, é que vai olhar para isso e vai falar: bom, isso não faz muito sentido, deixa eu ir lá checar, sabe? Porque o trabalho que a gente tem hoje de jornalismo, a prática do jornalismo, a prática real, infelizmente,
ela tem feito com que a apuração do jornalista seja nas redes sociais e com a própria pessoa que ele está entrevistando. E isso não é uma boa checagem. Justamente por isso, porque se a pessoa está mentindo, ela está mentindo. E as redes sociais dela vão estar mentindo também. E se ela conseguiu mentir para a Forbes, não adianta você vai olhar e falar assim: ah, não, a Forbes publicou, então deve ser verdade. Não, pode ser que seja mentira. A Bel Pesce é um ótimo exemplo. Ela escreveu livro, ela fez palestra, essa menina também fez palestra, ela fez TED Talk, sabe? E aí muitas vezes a gente fica nessa, nossa, mas como assim os jornalistas não fizeram o básico, não sei o que lá? Gente, as redações não dão tempo para o jornalista fazer o trabalho que ele tem que fazer. Porque, na verdade, o trabalho virou faz tudo, cospe matéria, e faz outra, e faz outra, e faz outra, e faz outra. Enquanto ele está editando uma, ele está produzindo outra matéria. Então, essa ela ser mais um caso de mentira deslavada que foi publicizada nacionalmente revela um monte de coisas, né? Primeiro revela um Brasil que a gente sabe muito bem que é um país racista, então é um país que pega determinado rosto, determinadas características e define que essas são características que são dignas de serem acreditadas, que são dignas de confiança, né? E aí essas pessoas têm acesso muito mais fácil a contar uma mentira mirabolante e essa mentira ser aceita, né? E aí não é dizer, ah, então só gente branca mente. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é mentiras mirabolantes dessa maneira, inclusive com pessoas muito jovens, que seria muito difícil ser verdade, só chegam a esse status de verdade, inclusive para a imprensa, muitas vezes apoiado nesse estereótipo branco, que a gente conhece, que a gente sabe como funciona, né? É, quem não tem esse estereótipo, muitas vezes vai tentar contar essas mentiras e vai bater com a cara na parede, né? Ou vai precisar de muito mais tempo de estrada, muito mais tempo de carreira para conseguir emplacar alguma mentira, né? As brancas já de 19, 20 anos estão conseguindo inventar que são astronautas de carreira da NASA, sabe? E a gente tem esse outro ponto também aliado a isso, que é essa precarização absurda do trabalho é, de jornalista, que faz com que a apuração fique muito ruim, muito mal feita, que faz com que o jornalista faça a apuração com a própria pessoa que ele está entrevistando, né? Que ele faça a apuração ou através de redes sociais, através de ir atrás de outras matérias que corroborem, né? E aí se tem, já tem uma matéria que por algum motivo deixou essa mentira passar para frente, essa mentira só vai sendo perpetuada e virando uma bola de neve. E a Lais, inclusive, usava justamente o fato dela ter matérias para dar sustentação para as mentiras que ela contava. Que loucura, né, gente? Ela disse que era astronauta depois de um workshop e tem gente mesmo com doutorado, tem seu conhecimento colocado em dúvida. Pois é, Vinícius. Ela fez um workshop, assim, que é oferecido para criança, e ela, ah, não, sou astronauta, gente. Delírio ou pilantragem? Meus advogados me impedem de responder a sua pergunta, Sui. Moça ficou tão doida por fama que agora tá famosa como mentirosa. Ó, Janete, ela não tá admitindo não, tá?
O que ela está dizendo é que as pessoas estão confundindo. É uma tática muito comum, né, gente? De uma galera que é pega na mentira, assim. É raro as pessoas que, putz, realmente mentir, calei minha boca, vou seguir em frente. Não, a pessoa começa a dizer que ela está sendo atacada e que as pessoas entenderam errado o que ela falou. A moça lá que tinha câncer terminal usou do mesmo artifício, né? Que dizia que tinha câncer terminal. Mais uma moça branca, jovem também, 19, 20 anos. Quando ela foi pressionada de que câncer terminal é esse, que você está grávida, câncer. Como assim? Ela disse que não, na verdade era paliativo, que as pessoas tinham entendido errado, sendo que ela deu várias entrevistas falando, afirmando que tinha câncer terminal. Essa aqui é outra. Ah, eu sou astronauta da NASA, sou astronauta de carreira, não sei o quê, pipipipopopó. Aí quando as pessoas vão lá, ó, a NASA falou que você não é astronauta da NASA nada, ela vira e fala, não, gente, mas eu não falei de NASA. Você falou de NASA, assim, várias vezes. Gente, o gaslighting com o Brasil. Ela foi até. Ela fez o TED Talk dela. Ela fez o TED Talk dela, bem linda. Inclusive, a Bel Pesce tá ótima, né? Nem sei o que rolou com ela. Ela deu uma sumida das redes, né? É... Mas não sei não sei o que ela tá arrumando da vida. Mas assim, eu lembro que a Bel Pesce foi no show, no Jô Soares, gente. E no Jô Soares era sonho naquela época. Era tipo assim, putz, venci muito na vida, era ir no Jô. O erro dessa galera é criar grandes fanfics e não se preparar quando for desmentida. Então, Zoe, porque a pessoa, ela não. Na cabeça dela, ela não vai ser desmentida. Não vai. E aí, quando ela é desmentida, ela cria outra mentira em cima, e outra, e outra. Verdade, aquela mulher branca virou até série mentindo que era rica. Lembra qual? A Inventando Ana? Que ódio, Mari. Podia ter sido eu na Forbes. Pois é, Moon. Tranquilamente. É só a cara de pau. Inventa, gente. Inventa uma história aí e vai falando, e vai dizendo. Vai afirmando. Tem que afirmar com certeza. E joga lá em cima. Ser formada onde? E eu sou formada em Harvard. É claro, se vocês forem brancos do chat, os brancos do chat, tá, gente? Se você é pretinho que nem eu, nem tenta. Nem tenta fazer essa gracinha, tá? Mas se você for uma branca, nossa, joga que você é formado em Harvard, joga que você, sei lá, você foi orientada por um. Procura alguém aí que foi Nobel de literatura, sei lá, Nobel de física, Nobel. Depende, se você for de humanas, pega um Nobel de literatura. Se você for de exatas, pega um Nobel de física, de química. Fala que você foi pupila do cara, faz uma aspas dele dizendo o quanto você é genial, o quanto ele ficou apaixonado por você, pela sua escrita e pela sua mente. Fala que talvez você seja a primeira prêmio Nobel brasileiro. Fala que, sei lá, que você. Não sei, que você é dona da Tesla, que na verdade o Elon Musk te roubou. Sei lá, inventa, gente. Vamos, sabe? Bota a criatividade para rodar, porque o céu é o limite. E aí, depois que você inventar bem inventado, faz um LinkedIn com tudo que você inventou, pega umas fotos aí, faz umas montagens, uns negócios, pega aí um fundo, sei lá, em outro lugar, né, fora do Brasil, sabe? Umas fotos bem, bem bonitas, bem conceituais, dependendo talvez uma coisa terninho, uma coisa, não sei.
sabe? Vai criando assim, vai alimentando as redes. Procura um desses sites meio meia boca, assim, que é só você pagar e mandar seu release, que aí eles postam lá. E aí vai disparando o seu release com a matéria já pronta, porque tem isso também. Tem alguns sites que só copiam e colam porque eles querem ter matéria, sabe? E aí, imagina, o primeiro prêmio Nobel do Brasil pode estar a caminho. Isso gera clique. Coloca esse título e vai disparando, gente. Dispara para todo mundo, assim, Folha de São Paulo, Forbes, G1, sei lá, vai mandando. Aí, gente, aí é aquilo. O que colar, colou. E quando quiserem ir na sua casa para fazer entrevista com você, dá entrevista. Linda, não titubeia. Te chamou para ir pro podcast? Vai. Com carão, belíssima. Afirmando coisa. Vai linda. Sabe? Deixa afirmarem por você, até melhor. Sabe? Escreve o seu roteiro, manda antes e deixa a pessoa ir afirmando por você. Você fala, ai, muito obrigada pelo reconhecimento, né? Ciência no Brasil, blá blá blá. Fala umas coisas genéricas assim. E aí, caso você for pega, é só você falar, gente, eu não afirmei nada. Eu mesma não falei nada. Eu não afirmei nada, gente. Falaram sobre prêmio Nobel e tal, eu mesma não falei nada disso, assim, eu só. E é isso, e pronto, e vai ser feliz e tal, com a sua fama. E, sabe? O importante é aparecer. Se for para mentir assim, tem que ser mentira bafônica. Exatamente, Mu. Tem que ser bafônica. Tem que ser, ó. Tem que ser nível NASA, tem que ser nível prêmio Nobel, tem que ser nível. O que mais? Ai, sei lá, você foi estudar em Londres, você está trabalhando, entendeu? Em coisas revolucionárias, você está trabalhando para ir da Marte, você está trabalhando sei lá, viagens é, para fora da Terra, você está trabalhando para, sei lá, imortalidade, sabe? Para o ser humano viver 500 mil anos. Você está liderando essa pesquisa. Olha só, isso é bafônico. Pensa, você, você aqui do chat, está liderando uma pesquisa de uma vacina que vai fazer o ser humano romper os 500 anos de vida. Bum, joga essa. Joga essa. É isso, é isso. Você, brasileira, está comandando essa pesquisa. Onde? Aí você pode pensar onde? Em Londres? É porque agora Harvard está meio caída, né? Estados Unidos está meio assim, na China, pega uma universidade da China. O pessoal não fala chinês. Pega uma universidade da China e fala que você é bolsista lá e é isso. Entendeu? Top. Quem fizer primeiro me manda.